Aleluia, te saúdo nessa manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que você possa permitir que Jesus Cristo adentre em tua vida e faça morada. A palavra do Senhor em Apocalipse 3:20, ele vai dizer: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus Cristo, ele quer participar da nossa vida. Ele não é um Senhor invasor que chega quebrando e entrando. Pelo contrário, que faz isso é adversário de nossas almas. Mas Jesus, ele espera ser convidado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã eu te entrego, Senhor, nas tuas mãos a comunidade, o setor chamado Sol Nascente nesta manhã. Senhor Deus, eu te entrego cada vida, cada família, cada lar nesse momento, cada comércio, comerciante, cada vendedor autônomo, cada vida neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, abençoar esse povo. Que haja renovo, que haja resgate nesta manhã, em almas aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa entrar e fazer milagres neste lugar. Que o teu nome venha ser glorificado e exaltado aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa combater todo o mal sobre este lugar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Uma palavra para o nosso coração. A palavra se encontra em João 4, a partir do verso 10, que vai nos dizer assim: então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele daria água da vida. E ela respondeu: Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Os antepassados, Jacó bebeu desta água, e os filhos dele, os animais, mas todos morreram. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem bebe desta água tem sede de novo, mas a pessoa que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água e que levará para a vida eterna. Palavra da salvação nesta manhã para o nosso coração. Jesus tendo um diálogo com a mulher samaritana, uma palavra bastante conhecida para quem lê Bíblia. A palavra vai dizer que esta mulher estava ali naquele poço, chega e Jesus já estava. E o Senhor pede ela água e ela pergunta para ele: por que você está me pedindo água? O Senhor sendo judeu e eu sendo samaritana, ela foi tipo dar ali uma explicação e fazer uma pergunta: por que Jesus estava pedindo água? Ela ainda não tinha entendido quem era Jesus, ela não conhecia quem era Jesus, mas Jesus se apresenta para ela e Jesus vai falando para ela a respeito da água. E Jesus, ele não estava falando somente daquela água física, porque ele disse: olha, mulher, quem bebe desta água tornará ter sede, mas a água que eu der tornará nela uma fonte que jorrará para a eternidade. E olha, se tu conheceres que Deus pode dar, e o que Deus poderia dar para os homens, além dele ter dado o próprio Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus vai morrer, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fala por discípulo: olha, se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador enviado de quem? Enviado do Pai. Ele estava dizendo: olha, mulher, se tu souberes o que Deus pode dar, e o que Deus pode dar para nós, o seu Espírito Santo, que o próprio Jesus entregou em suas mãos, e ele foi enviado para nós. Então temos que receber o Espírito Santo de Deus, que é que jorra uma fonte de água viva dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que pode preencher toda a lacuna que vai em nossa alma. O Espírito Santo de Deus é o único que pode preencher o vazio que vai em nossa alma. Então nessa manhã eu te convido a beber desta água, a fonte da vida eterna, Cristo Jesus.
que deixou seu Espírito Santo para nos convencer de todo engano. E a palavra vai dizer que ele nos ensinaria sobre quem? Sobre Jesus, sobre o caminho que devemos trilhar. Meu amado, Jesus, ele virá. Há uma promessa de salvação para a nossa vida. Ele diz: olha, eu não vim julgar o homem, mas eu vim buscar aquele que se perdeu. Eu não vim condenar o homem, eu vim buscar. Então Jesus Cristo, ele já veio buscar o que havia se perdido. O que temos é que deixar ser encontrado por esse Cristo que veio nos buscar. A palavra do Senhor em João 14 vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu jamais teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar, eu voltarei outra vez para vos levar para mim. Porque onde eu estiver, vocês também estarão. E quem é aqueles que estarão com Jesus? Aquele que permitiu a água adentrar no seu ser. Aquele que permitiu a presença do Espírito Santo na sua vida. Aquele que ouviu a voz, abriu a porta, permitiu entrar e fazer morada. Cristo estava falando ali, não era dele em si, a pessoa dele em si. Porque Jesus, ele ia ser recolhido novamente para o céu. Mas ele falava do seu Espírito Santo. A palavra diz: olha, se hoje ouvires a voz de Deus, né? Não endureceis o vosso coração. E ainda diz mais: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz à igreja é que Jesus, meu amado, ele está voltando. Talvez você está muito agarrado à sua vidinha terrena, mas nessa manhã eu te digo, essa vidinha que muitas vezes a gente se agarra tanto a ela vai passar. Vai chegar um momento que a gente vai deixar essa vidinha. E aí, a morte é apenas uma parte da vida. Porque a vida eterna não é aqui. A vida eterna é do outro lado, na outra dimensão, onde é a nossa alma que estará lá. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, a terra recebe o corpo. Deus recebe o próprio espírito, o fôlego de vida. Mas a alma, ela tem um lugar. E o lugar depende da sua escolha. Do que você fez, do que estamos fazendo. O que estamos fazendo, o que estamos plantando, é exatamente aquilo que colheremos. Se você está plantando para colher fruto da vida, terá fruto da vida. Mas se só está plantando fruto que é de morte, colherá morte. Então, meu amado, colha a vida nesta manhã. Jesus Cristo é o que tem vida para nós. Fala: mas eu estou vivo. Não! Todo aquele que ainda não crê em Cristo, todo aquele que ainda não recebeu Cristo, todo aquele que ainda não nasceu do Espírito e da água, que é a palavra de Deus, ainda continua morto. Porque para nascermos de novo, temos que nascer da água e do Espírito. E o Espírito é aquele que foi enviado do Pai para habitar em nós. E a palavra é essa que eu escuto e deixo essa palavra entrar no meu coração. E ela vai frutificar, ela vai dar frutos. Então, nesta manhã, meu amado, se prepare. Tenha uma vida com Deus. Essa vida que é ilusória, tudo é passageiro. Por mais que a gente consiga, por mais que a gente obtenha, tudo isso vai ficar. A gente não leva nada. Leva apenas uma roupa no corpo e ainda não é nem nós que vamos escolher a roupa que vamos vestir. É alguém que vai decidir por nós e vai escolher a roupa que a gente vai vestir naquele último momento. Não temos mais nesse momento mais liberdade de nada. Acabou. Mas tem uma coisa que não acaba, meu amado. E a nossa alma. Ela é eterna, meu amado. E a palavra do Senhor vai dizer: olha, espaçoso é o caminho que vos leva à perdição.
mas há um caminho que é apertado. É um caminho de renúncia, mas esse nos conduz à vida eterna. E esse caminho se chama Jesus Cristo, meu amado. Porque não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Paulo dizia, olha, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ele queria para um lado, Jesus Cristo levava para o outro, o Espírito Santo. Então somos guiados por aquele que tem a vontade sobre nossa vida. Já não é a minha vontade, já não é a sua vontade, é a vontade dele. Então nesta manhã beba desta água, e que esta água que chama Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, possa se tornar um rio de água viva dentro do teu ser. E que você vá, que você possa ir, que você vá para a eternidade com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Jesus Cristo, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, abençoa esse lugar, abençoa cada vida, Pai. Livre aqui, Pai, de todo assalto, de todo sequestro, bala perdida, estupro, Pai, em nome de Jesus, feminicídio neste lugar, depressão, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, Pai. Pai, se a pessoa nesta manhã estiver enfermo, que o Senhor possa curar, porque estamos anunciando aquele que tem o poder, está o poder no teu nome, Jesus Cristo, a cura também. Então que o Senhor resgate, Pai, em nome de Jesus, vida, Senhor, jovens aqui neste lugar, em nome de Jesus.